Evangelho de João, capítulo 15. Como a leitura é um pouquinho extensa, só marca na sua Bíblia. Vamos orar e vamos ouvir sentados, amém? Ler sentados. João, capítulo 15, do verso 1 ao 17. Você achou aí? Evangelho de João, o apóstolo do amor. João, capítulo 15, do verso 1 ao 17. Marcou aí? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai de amor e bondade, com temor e tremor em nossos corações, chegamos diante da Tua palavra para ela meditar esta noite. Fala no mais íntimo de cada um dos nossos corações, ó Pai. Obrigado pela liberdade de culto, pelo livre acesso que temos à Tua palavra. E assim preserve a liberdade de culto na nossa nação. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Você pode se sentar. Obrigado. No Evangelho de João, nós vamos entender um pouco sobre a dinâmica nossa, cristã, no capítulo 15, do verso 1 ao 17. Eu costumo dizer que muitas das vezes perdemos a oportunidade de sermos abençoados, perdemos a oportunidade, nós questionamos nossa fé muitas vezes, nos cansamos espiritualmente por não vivermos da forma como Cristo espera que nós venhamos a conduzir nossa vida. Então é muito importante, certos textos devem estar guardados no nosso coração, marcados em nosso coração, porque são exatamente uma filosofia de vida cristã, como o cristão tem que viver. Eu vou ler os versículos ímpares e peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares. Eu sou a videira, o meu pai é a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Vocês estão limpos por causa da palavra que tenho lhes dado. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Como o Pai me amou, também eu amei a vocês. Permaneçam no meu amor. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: você tem que me amar. Você não pode questionar isso, é uma coisa absoluta. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Juntos. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Louvado seja Deus. Uma coisa que me preocupa muitas das vezes é a fofura da igreja. Fala para o seu irmão, a igreja anda muito fofa. É claro que eu tenho que receber você com muito amor, carinho, né? O banco é macio, fofinho. Um dos últimos desejos do nosso pastor fundador era que os bancos fossem acolchoados. É um carinho, um amor e respeito às pessoas de mais idade, para que você não sinta dores durante a pregação.
um clima, né, um ar climatizado, ambiente climatizado, cafezinho quente e uma liderança cheia de amor e carinho para servir você. Louvores bíblicos dedicados, mas se a sua vida anda muito boa, se você não está passando por muita dificuldade, para servir a Deus é hora de você parar para fazer uma crítica, porque o reino de Deus é conquistado com a sua caminhada com Deus. Se ela não está lhe exigindo esforço, é hora de acender um alerta, porque, né, desde o primórdio o reino de Deus sofre. O reino de Deus sofre exatamente porque nós estamos lutando contra este mundo. E interessante uma coisa que algumas pessoas aprenderam ao longo da história, olha que malandragem, que quanto menos fizer para o reino de Deus, menos o inimigo o ataca. É uma coisa muito perigosa, você levar a sua vida com medo do inimigo. Então, quanto menos eu me esforçar em prol do reino de Deus, quanto mais eu cuidar da minha vida, menos problemas eu tenho. Eu espero que você entenda que problema mesmo vai ser no dia da volta de Jesus Cristo, e Ele nos perguntar o que nós fizemos pelas pessoas, pelo próximo, pela comunidade, e pelo Senhor acima de tudo, pelo seu reino, isso possa pesar muito na balança e definir um futuro, uma eternidade muito triste para nós. Então fala para o seu irmão, você tem que se esforçar. O texto que nós vamos expor essa noite precisa estar aceso em nosso coração e levar a pensar a forma como nós estamos conduzindo a nossa vida. Estar em Deus é muito mais do que hora e meia de um culto. Ser cristão é algo desafiador. Lutamos para não nos conformarmos com aquilo que o mundo nos dias de hoje já normatizou. O mundo hoje em dia normatiza loucuras, normatiza a destruição da família, o divórcio, a violência. O mundo normatiza tudo isso. Teve um rapaz, um deputado, que levou um soco de uma deputada. Sabe como é que terminou a conversa? Ela estava apenas muito emocionada, com raiva, e está tudo bem, não vai acontecer nada com ela. Agora você imagina se fosse o contrário. Então o mundo hoje está normatizando a violência, a agressão, a falta de amor, mas nós como cristãos, nós não nos conformamos. Fala para o seu irmão, nós não nos conformamos, fala para ele. Nós somos praticantes de um culto racional, de um Deus todo-poderoso, que enviou o seu Filho em favor de todos nós, e é por isso que nós o amamos, e é por isso que estamos aqui na unidade, e é por isso que nós o servimos. Antes mesmo que viéssemos a existir, Jesus Cristo deu testemunho por meio da sua vida, fazendo um sacrifício para que nós fôssemos resgatados. Um alto preço foi pago por você. Isso mostra o quanto você é importante para Deus. Isso mostra o seu valor, apesar de que muitas das vezes o nosso coração enganoso, corrupto, extremamente corrupto, tenta dizer para nós mesmos que nós não temos valor algum. Pelo contrário, por você foi pago um preço muito alto. E já quando chegamos na presença de Deus, com essa certeza em nossos corações, nós começamos a entender que dentro desse culto racional, eu preciso que esse culto não fique restrito apenas a essas 4 paredes. Eu preciso que esse culto continue comigo no momento que eu sair por aquela porta. A palavra de Deus fala uma coisa muito importante em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Leia para mim, que as suas vestes... Você tem que viver o seu dia hoje como se Jesus Cristo pudesse voltar daqui a 30 minutos, se fosse preciso. Eu conheço pessoas que são assim: eu vou viver minha vida e quando eu estiver no final dela, eu vou me acertar com Jesus. Você acha que isso é forma de viver? Ainda mais se você mora num estado tão violento como o nosso? Você viver apostando com o fato de que você terá tempo de acertar as suas contas com o Senhor? O dia da volta do Senhor vai ser como um ladrão. Alguém por um acaso sabe a hora que vai ser assaltado? Não. Fala para o seu irmão, não. Então, pare de pensar que a sua vida pode ter momentos de conversão e momentos onde eu posso agir da forma como eu bem quiser. Por um acaso eu posso ficar pegando um galho de uma flor de uma árvore e ficar arrancando o tempo inteiro e colocando de volta?
O que vai acontecer depois de um certo tempo? Eu posso até usar táticas de enxerto, caso eu seja um bom floricultor, mas o que vai acontecer com o tempo? Ele vai morrer, vai ressecar, não vai dar fruto algum. E o que acontece com quem não gera fruto no reino de Deus? Eita, vamos falar com vontade. É lançado? Vem cá, o ar está muito gelado, o pessoal está com sono, você desliga, tá? Mas eu preciso entender isso. Aquele que está em Deus não faz aquilo que bem entende. Sabe como é que eu descubro se uma pessoa é cristã de verdade? Porque eu vou abrir o coração para vocês como pastor. É cansativo pessoas virem com frases de efeito para você. Eu tenho 43 anos de idade. Desde meus 5 anos de idade eu assisto culto da Assembleia, Batista, Nova Vida, Presbiteriana. Passei minha infância em Paracambi, minhas férias, assistindo cultos de diversas denominações. Então alguns clichês, alguns chavões bíblicos chegam a ser cansativos, porque a pessoa fala de uma coisa que ela não vive. Quem está junto ao Pai, a sua vida reflete o reino de Deus, não apenas boas palavras decoradas. Porque os frutos que saem de nós refletem o Deus a quem nós servimos. Não quer dizer também um parênteses na pregação: estou em lutas, estou mal. Não. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É um desafio muito grande, mas para estar com Deus eu preciso entender qual é a vontade de Deus. Ao longo da exposição desse texto você vai precisar entender que você vai ter que se esforçar para ter afinidade com Deus. E glória a Deus, ele chega a um ponto no texto que ele nos chama de amigo. Tem coisa melhor do que essa? Um Deus que não apenas te vê como servo, mas um Deus todo-poderoso que te vê como um amigo. Fala para o seu irmão, ele é seu amigo. Mas o desafio de entender a vontade de Deus está exatamente no nosso coração. Nós atrapalhamos a vontade de Deus. Está se tornando cultural na igreja hoje em dia as pessoas determinarem ser a vontade de Deus algo simplesmente porque me agrada, me faz bem, está a meu alcance. Então se é bom é da vontade de Deus. Não é assim. Não é assim. O nosso coração muitas das vezes determina coisas que vão nos destruir lá na frente, coisas que vão ser caminhos de morte. A Bíblia fala: caminhos para o homem parece ser bom, só parece. E a nossa ansiedade, muitas das vezes o inimigo ali, jogando setas, nos faz tender por esse caminho que pode ser a nossa destruição no futuro distante ou não muito distante. Precisamos pedir socorro a Deus para que o nosso coração nunca atrapalhe a vontade de Deus e nós possamos continuar juntos com Ele, porque eu só estou junto ao Pai enquanto eu fizer a vontade dEle. Isso é inegociável. Reflita uma coisa comigo: quem aqui está casado há mais de 30 anos? Legal. Aqui há mais de 10 anos. Melhorou a quantidade aqui, né? Eu estou casado com você há 18 anos. Acertei? Fizemos 18, né? Fizemos 17, mas eu te conheço há mais de 20 anos. Glória a Deus. Que coisa legal, né? Bacana, muito tempo junto, né? A gente não cansou ainda do outro, né? Às vezes você fica me zangado comigo, mas estão bem junto ainda, glória a Deus. Tem coisas que ela faz que ainda me surpreendem nos dias de hoje. Por mais que eu tente criar um manual de sobrevivência com a minha esposa, vão ter dias que eu vou aborrecer ela. Então pense: o meu casamento acaba quando eu saio da porta da minha casa? Sim ou não? Assim como a sua fé não acaba quando você sai por aquela porta. Você tem que continuar agarrado com Jesus Cristo. Você tem que continuar agarrado com a vontade de Deus, seguindo a vontade de Deus. E eu fico feliz que já faz um bom tempo que Deus tem colocado algo muito simples no meu coração, que a igreja não é sobre a habilidade de estarmos aqui durante 1h30 de culto, mas é procurarmos através da palavra de Deus qual é a vontade dele, boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Porque seja qual for o rumo que nossas vidas tomarem, se elas estiverem embaixo da vontade de Deus, o sucesso é garantido. Mesmo que venhamos a passar por lutas, o prêmio maior é a coroa da glória. Nós temos que refletir sobre isso. Nós temos que nos esforçar, temos que perder tempo de qualidade. A única forma de eu conhecer a voz de alguém é conhecendo essa pessoa. Eu conheço Cristo por meio da sua palavra. Minha esposa, eu conheço investigando, procurando, me dedicando tempo cada vez mais a ela. Eu tenho que dedicar tempo a Deus para entender qual é a vontade dele. Porque veja que extraordinário. Em Efésios, capítulo 2,
versículo 10, diz o seguinte: leia para mim. Pois fomos... Eu falava esse texto, eu usei na pregação de manhã. Quem preparou a obra? Para quê? E o que nós temos que fazer com a obra que ele faz? Desculpa dizer isso para você, eu vejo muitas pessoas com a vida destruída, com a vida arrebentada, por querer fazer a sua própria obra. Não é sobre criar um caminho, é sobre andar no caminho de Deus. Nossos dias já não foram escritos, pré-determinados, antes mesmo da nossa existência. Então eu preciso entender, o meu desafio como cristão é descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Pergunta para o seu irmão: você já descobriu qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se você quiser uma ajuda, tem algumas pistas aqui nesse livro chamado Bíblia. Ali tem umas dicas muito valiosas, que você pode pegar umas dicas aí legais aí, sobre amar o próximo como a si mesmo, ter um coração generoso, cheio de amor, misericordioso, né? Refletindo a glória de Deus pela sua vida. Mas isso é muito importante. Você tem que ter esse manual no seu coração. E compete a mim, como seu pastor, expor esses textos para que isso possa ser fixado no seu coração. Do versículo 1 ao 3 diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Glória a Deus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele... Isso é sério. Você tem que parar para analisar a sua vida e pensar: o que eu faço na minha vida em prol do reino de Deus? Isso é uma crítica muito importante. Não é para você se sentir menos, não é para você sair daqui, eu vou desistir porque eu não tenho fruto, mas muitas das vezes existe um dom em você. Quero deixar aqui, aproveitar e fazer uma propaganda da pregação de domingo de manhã. Nós vamos falar sobre dons, procurar dons. Deus deu dons aos homens. Mas às vezes existe um dom em você que você simplesmente está o enterrando por timidez. Existe uma habilidade em você. Nós temos pessoas aqui maravilhosas, né? Josiane, que nos ajuda na parte de teatral com os jovens. Que bênção! Deus deu um dom a ela. Cada um de vocês tem algum dom. É no evangelismo, é no amor, é no cuidado, é a irmã que faz um cafezinho, é quem recebe com amor e carinho na portaria. Mas se eu chegar na casa do Senhor e ir embora como se nada tivesse acontecendo, como eu vou poder frutificar para o reino de Deus? Aí automaticamente nós refletimos uma vida ressequida, porque se eu estou agarrado com a árvore ali, meu ramo ali, eu estou ali preso ali, eu tenho que frutificar. Fala para o seu irmão: você tem que frutificar. A única forma de sermos santos, a única forma de sobrevivermos a esse mundo tenebroso é estarmos limpos. E olha o que ele fala. O que limpa o seu coração? Versículo 3, leia para mim: vocês já estão limpos por causa que tenho lhes falado. Você já prestou atenção que quanto mais você lê a Bíblia, mais paz você tem no seu coração? Faz esse teste. Eu já tive semanas muito tumultuadas, onde eu li menos a palavra de Deus, e a semana foi péssima. Mas toda semana que eu leio mais, que eu busco mais, que eu estudo mais, a minha semana é supimpa. Essa palavra supimpa que eu acabei de usar agora, talvez metade da igreja não entendeu que palavra é essa. Supimpa quer dizer incrível, tá legal? Super, é uma palavra que se usava nos anos 80, 70, né? Perdão a idade do pastor. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, menos problemas você tem. E automaticamente, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você afina os seus ouvidos à voz dele, e naturalmente você vai entendendo a dinâmica do reino e qual é a vontade e o propósito dele para a sua vida. As pessoas às vezes buscam em terceiros a profetada que vai mudar a sua vida. Você não precisa de profetada, você precisa de Deus e do Espírito Santo lançando luz sobre as suas trevas e mostrando o caminho que você deve seguir. E a vontade dele, mais uma vez eu digo, boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, John Piper fala, Deus é mais é mais satisfeito em ver a sua glória manifesta em nós. Ele é mais glorificado em nós quando nós estamos felizes. Você tem que entender isso. Deus fica muito bem quando você está bem. É do interesse dele que você esteja bem. Mas todas as vezes que nós nos afastamos da vontade de Deus, nós estamos entregues à nossa própria sorte. E a palavra de Deus diz uma coisa muito importante: quando nós não estamos presos, né, à videira verdadeira,
em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Leia para mim, por gentileza. Para você permanecer em Deus, praticar a palavra de Deus, seguir aquilo que Deus tem para a sua vida, é questão de sobrevivência. Mas veja que interessante, a igreja infelizmente é triste, mas ela está fazendo hoje em dia exatamente o contrário. Ao invés de fugir do apego das mesmas coisas com a qual o mundo tem se apegado, a igreja pega o mundo e coloca ele dentro da... Que vergonha que foi esse último período de festas. Aí, se você fala uma coisa, sabe o que eles falam de você? Legalista, antiquado e fariseu. É isso que você escuta dos grupos de debate, quando acontece um arraial dentro da igreja e você acha estranho. Quando acontece um baile funk dentro da igreja e você acha estranho. Quando tem o culto vai novinha. Quem já viu aí o culto vai novinha? Amém, né? É isso. As pessoas estão pensando que ser cristão é andar de bem com o mundo. Não, você não vai andar de bem com o mundo. A única forma de você servir a Deus é muitas das vezes aborrecendo quem está lá fora. Porque ele fala uma coisa muito interessante. Olha o versículo 16 que nós lemos agora. Os desejos da carne e dos olhos, a soberba da vida não procede de Deus. Esse excesso de amor por coisas, materialismo, dinheiro, isso não procede de Deus. Apego à sua própria vida não procede de Deus. A base do evangelho é amar o próximo, dar honra ao próximo, muitas das vezes acima do que você. Será que nós temos maturidade espiritual suficiente para entender isso? Essa é pregação que não enche igreja não. Viva a sua vida, você vai viver no mundo sim, mas não se encha das coisas do mundo e não viva uma vida cheia de expectativas no seu coração pelas coisas do mundo igual o mundo vive. Já observou como o mundo vive? Querendo cada vez mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. É assim que o mundo vive, posses. O mundo diz que é livre, mas vive escravo de drogas, sexo, alcoolismo. É uma liberdade mentirosa que o mundo prega. E quem vive essa liberdade não está preso na videira verdadeira. Versículo 5 ele fala: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu vou repetir isso até o final da noite, tem que permanecer nele e eu nele. Esse dá muito fruto. Primeira dica importante. Porque eu falo que a palavra de Deus é coerente. Quando eu vejo um homem ser hipócrita, você vê que a vida daquela pessoa não gera frutos, é porque ele só fala da boca para fora. Se a sua vida de fato é segundo esse evangelho e você permanece, é muito claro, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Aí você vai dizer para mim, até irônico: ah, pastor, eu fiz diversas coisas hoje, acordei, né? Eu abri meus olhos, me pus de pé, fui trabalhar, amém. Mas e se isso não acontecer? Teve pessoas que hoje não acordaram. Teve pessoas hoje que não puderam abrir os olhos. Eu que sou cristão, e se você de fato tem você do Espírito Santo de Deus, você precisa entender, tudo é graças a Deus. Tudo é possível graças a Deus. É assim que cristão vive, na total dependência de Deus. Porque a hora que eu, como pastor, achar que faço alguma coisa, dura coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Eu preciso entender, não sou eu que faz, quem faz através. O que tem de bom em mim, a melhor parte, é a presença de Deus em mim. A Bíblia também, por sua vez, não está aqui para fazer terrorismo, não está aqui para jogar praga. É muito feio isso. Às vezes quando a pessoa sai da igreja, ou a pessoa faz algo errado, o pastor joga aquela praga. Não, aquilo que o homem plantar e semear, isso ele vai colher. Então tudo que você vier de errado é um assunto seu e Deus.
Homem nenhum tem autoridade para ficar te amaldiçoando, lançando palavras de mau agouro, certo? Isso é errado. Mas a Bíblia também, ela não pode mentir. A Bíblia não pode, eu não posso pegar um texto, forçar esse texto para você ir para casa se sentindo bem. Eu não posso fazer isso. Então, quando estamos debaixo da vontade de Deus, tudo aquilo, todo fruto que sai de você é algo de muito valor, é algo muito precioso. Mas, se eu quiser, eu posso ver a vida minha própria sorte. Se eu quiser, posso ver alguns frutos de quem gosta de viver a vida à sua própria sorte. Olha que legal. Gálatas 5, do 19 a 21. Leia para mim, por gentileza. Ora, você observa que esse é exatamente o fruto de uma pessoa que vive fora do reino de Deus? Eu tenho certeza que você tem um vizinho que se vive a vida à sua própria vontade. São exatamente essas características de uma pessoa que vive fora da vontade de Deus. Então devemos lutar para entender a vontade de Deus. Viver a vida da nossa própria maneira prejudique muito nossa intimidade com Deus, porque a única forma de descobrirmos os propósitos de Deus para a nossa vida é tendo intimidade com Ele. Não é o pastor que diz como você vai conduzir a sua vida. O pastor prega a palavra. Você coloca a sua vida diante da palavra. Fala para o seu irmão, diante da palavra. E aí você passa a conduzir a sua vida. Porque o homem não é Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo fala diretamente com cada um de vocês. Então temos que lutar para que os frutos que existam em nós sejam... Temos que fugir disso daqui. Se algum desses frutos da nossa vida, puxa freio de mão, a Bíblia serve de alerta. Opa, volta para o caminho, endireita o caminho. Versículo 7, mais uma vez ele fala, chega a ser cansativo, né? Para deixar bem claro para você, sem Jesus o final não é bom, sem Cristo o final não é bom. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será feito. Abre um parênteses na pregação. Senão você vai sair da porta e ir para fora, dizendo que o pastor disse para você, que se você orasse, Deus te dava o que Ele quiser. Primeiro que Deus é muito coerente e Deus é muito sensato. Deus nunca vai te dar nada que seja motivo de pedra de tropeço, que faça você ter um problema na sua vida. Então tudo que você pedir a Deus tem que ser algo coeso, tem que ser algo, racional, algo que de fato seja coerente com a palavra de Deus. Você não pode pedir para alguém matar uma pessoa, você não pode pedir para Deus, apesar que Deus já tirou pessoas da minha vida assim, né? Tinha um policial que me afrontava sempre, eu orei 3 meses, aí Jesus levou ele, não é mais, né? Você não pode pedir para uma pessoa se divorciar para se roubar o marido dela, não. Nós temos que ser muito coerentes com tudo aquilo que nós pedimos, sem soberba, sem arrogância, porque Deus não te dá nada para você ostentar. Deus atende às suas necessidades e quer ver você bem e feliz. Amém? Deus nunca vai te dar nada para você. Olha, vejam, sonde o seu coração. E muitas das vezes, se de fato você quer alguma coisa que demora muito na sua vida, pergunte a Deus, Senhor, me capacita a ter aquilo que eu quero. Porque às vezes uma coisa pode ser pedra de tropeço. Conheço pessoas que pediram uma casa na praia a vida inteira. Aí quando ganharam a casa na praia, nunca mais voltaram para a igreja. Aí falaram, pastor, meu final de semana agora é para cuidar da minha casinha na praia. Deus abençoe o senhor. Isso foi bênção ou maldição? Pode até no começo ter sido uma bênção, mas no final a pessoa tem transformado aquilo numa maldição. Então Deus supre necessidades e não ostentações. Senão as pessoas poderiam sair do culto dizendo que eu disse, que a palavra de Deus não disse. E a partir desse momento, do versículo 8 ao 13, todo esse texto vai se desenvolver de uma forma muito autoexplicativa, que para ter sucesso e para você viver bem, é o que eu estou falando desde o começo dessa pregação, você tem que estar com Deus, você tem que estar debaixo da vontade de Deus. Nos é mostrado que Ele nos deu a vida, a sua vida por nós, numa prova de amor, e nos mostra que a nossa alegria pode ser completa, se Ele de fato
for a minha alegria. Você já viu pessoas que mudam de humor o tempo inteiro? Feliz, triste. Toda vez que o coração de uma pessoa não estiver em Deus, estiver em coisas, em pessoas, essa pessoa tem um coração volátil. Eu diria até mais para você, um coração tendencioso para o emocional, para adoecer. É por isso que nós temos que firmar a nossa fé em Cristo, na palavra de Deus, Jesus Cristo, buscar nos encher dessas coisas, para que a nossa alegria não seja circunstancial, mas seja uma alegria verdadeira e duradoura. E mesmo Ele sendo nosso Senhor e nós os seus servos, Ele se achega até nós, querendo ser nosso amigo. Fala para Ele, Ele é o seu amigo. Isso é bom, para a gente não criar uma distância muito grande, porque às vezes tem a percepção de Deus como algo distante de nós. Não, Ele está pertinho de você. No louvor Ele estava passeando aqui, no meio dos louvores Ele habita, estava aqui passeando no meio dos louvores, mas ao mesmo tempo requer reverência. Existem músicas no mundo que são tristes. O cara lá de cima, não é cara não, é o Deus Senhor Todo-Poderoso, digno de toda honra e toda glória. Cuidado com a forma como você se relaciona com Deus. Falta de reverência está muito em alta nos dias de hoje na igreja. Então versículo 14 e 15, leia para mim por gentileza, verso 14 e 15. Vocês, juntos, vocês, parou aí. O que torna você amigo de Deus? O que torna você amigo de Deus? Obediência. A Bíblia é clara, objetiva. Se eu obedeço a Deus, se eu falo tudo o que, eu sou amigão dele. Se eu sou amigo dele, as bênçãos do céu estão sobre a minha vida. Versículo 15, já não chamo? Deus nunca escondeu aquilo que era importante para a nossa sobrevivência espiritual. Deus não é um Deus que fica... Não, Deus sempre deixou tudo muito claro. Existem assuntos complexos da palavra de Deus, sim. Mas tudo que diz respeito à forma como nós nos relacionamos com Deus, para termos a nossa vida espiritual enriquecida, nosso amadurecimento espiritual, tudo isso é muito claro na palavra de Deus. Então, como é essa amizade? Não é o mesmo contexto de amizade do mundo. Porque no mundo existem amigos. Quem já teve aqui um amigo que só era seu amigo enquanto você fazia tudo que ele mandava você fazer? É interessante que a nossa relação com Deus também é focada em obediência. Mas quem aqui já teve um amigo que só estava com você enquanto você estava bem? Quem aqui já teve um amigo que a cara torceu quando algo muito bom aconteceu com você? Né? É interessante a dinâmica. A gente descobre amizade nessas horas muitas das vezes. Mas nosso relacionamento com Deus não tem esse tipo de coisa não. Jesus não é esse tipo de amigo. Jesus, Ele nos diz a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Ele não esconde as coisas da gente. Jesus não faz joguinho. Jesus conhece a fundo o seu coração. Não dá para esconder nada dele. Não dá. Diferente, a gente pode até colocar uma máscara, né, de bom moço, mas Jesus conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele não procura a perfeição em nós, muito menos nos qualifica, coloca uma etiqueta na nossa testa quando nós cometemos um erro. Pelo contrário, o amor dele cobre multidão de pecados. A cada manhã a sua graça e a sua misericórdia se renovam sobre nós. Ele nos ama da forma como nós somos, mas espera que nós nunca venhamos a permanecer no mesmo estado. Ele espera que o Espírito Santo possa fazer uma boa obra em nós, se nós abrirmos nosso coração e baixarmos a nossa cabeça e nos dispusermos à vontade dele, que é? Guarde isso. Deus não nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz para continuarmos do mesmo jeito. Ele quer trabalhar em nós, nos mostrando a sua vontade, por intermédio da intimidade que precisamos construir com Ele. Eu quero dizer para você o segredo dessa noite. Para estar junto ao Pai, você vai ter que se esforçar para construir uma vida de intimidade com Ele. Quando você construir uma vida de intimidade com o seu cônjuge, namorado, amigo, né, vocês que são adolescentes que não namoram, você teve que se esforçar. Você teve que dedicar tempo de qualidade. Você teve que se ajustar para que você pudesse se encaixar na vida daquela outra pessoa. Da mesma forma somos nós.
Mas aqui nesse caso, nós não podemos colocar os nossos queixumes e vontades aos pés de Deus. Nós temos que nos submeter à sua vontade. E encerrando a pregação, versículo 16, 17, diz o seguinte: olha que coisa boa. Fala para o seu irmão, Deus te escolheu. Pastor, como é que eu sei que Deus me escolheu? Porque o Espírito Santo de Deus te tocou a estar nesse local nessa noite. Quem procura a presença de Deus é um escolhido. Você tem dúvida, né? Existem muitas linhas de teológicas, predestinação, sou predestinado ou não. Eu digo para você, se você busca as coisas do alto, se você busca o reino de Deus e submeter essa palavra, você é um escolhido. Só um escolhido sobrevive a essa palavra, amém? Então, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome lhes conceda. E que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Vigie como anda a sua vida. Ela está muito confortável? Você anda fazendo muito aquilo que você quer? É hora de acender o sinal de alerta, porque quando estamos juntinhos ao Pai, nós estamos vivendo uma vida segundo a sua vontade, segundo o Evangelho, segundo a sua palavra. E se você quer ser feliz, pergunta ao seu irmão, você quer ser feliz? Afine seus ouvidos à voz do Senhor, curva a sua cabeça e feche seus olhos. Aleluia.